Eu recebi uma pergunta que algumas pessoas podem pensar, opa, peraí, eu já ouvi isso e não gostei. Mas eu quero dizer para você, antes de pensar isso, em que sentido nós estamos falando? É uma pergunta que diz respeito a se fazer de vítima. Então, fica comigo até o final desse vídeo e eu vou explicar para você exatamente o que essa pessoa perguntou e acredito que pode ajudar muitas pessoas. A pergunta foi a seguinte: quando uma pessoa se faz de vítima, o tratamento é com psicólogo ou com psiquiatra? Com ou sem medicação? Gente, eu acredito que alguns de vocês aqui que estão assistindo esse vídeo já tenham ouvido de alguém que você se faz de vítima, é por isso que você não melhora, ou esse seu sintoma é você se fazendo de vítima nessa situação e aí se sentiu desvalorizada ou desvalorizado diante dessa fala. No entanto, não é sobre isso que nós vamos falar. Essa é uma fala pejorativa, uma fala de desvalorização e uma fala que não faz parte daquilo que de fato a gente considera de ajuda terapêutica para ninguém. E aí eu quero que você entenda em que sentido nós vamos falar. Existem pessoas de diferentes personalidades. Existem pessoas mais proativas, existem pessoas mais combativas, Existem pessoas mais reflexivas, mas existem também pessoas que tendem a fazer uma transferência para o outro sobre as suas situações emocionais. Transferem para o outro a responsabilidade de lhe fazer mal ou de lhe fazer bem, que dão ao outro a responsabilidade de deixar você estável, de deixar o indivíduo estável, de deixar bem. E aí, em todas as situações que a pessoa não fica bem, por algum motivo, uma conversa desagradável, uma discussão ou uma decisão, culpa o outro por isso. Esse é o perfil que nós chamamos de vitimizado, aquela pessoa que sempre transfere para o outro a responsabilidade de deixá-la bem e que nunca a responsabilidade é dela, ou seja, ela não assume, não tem autorresponsabilidade sobre diversas coisas na vida, mais especificamente sobre as emoções. Esse perfil é um perfil que causa muito sofrimento para quem o tem também, porque apesar de parecer muito cômoda a situação de dizer que o outro que é culpado por aquilo, que o outro que fez aquilo, também deixa ela em uma situação paralisada, a vida não anda, porque, na verdade, nem tudo é o outro. E quando você se coloca em uma situação passiva, você também se coloca à mercê de qualquer situação. E aí é levada pela situação em um hábito de resposta emocional adoecido. E esse tipo de resposta emocional o tempo todo, ela faz com que a pessoa tenha uma tendência também a deprimir mais. E a depressão tem uma das características dela como sentimento de desesperança. Então você imagina um perfil que já tem uma programação aí, emocional de transferir para o outro a responsabilidade e ainda com o sentimento de desesperança associado à tristeza, é um enorme sofrimento. Então, quem trata, O primeiro profissional para tratar esse tipo de perfil de sofrimento da pessoa que tem sempre essa dificuldade de lidar com as emoções e está sempre transferindo para o outro, é o psicólogo. Mas, em primeiro lugar, a pessoa precisa reconhecer que precisa de ajuda e que tem dificuldade de assumir determinados erros, de assumir a frente das situações, de assumir sua parte nas discussões, e nas decisões. O psicólogo é o melhor profissional para isso, para fazer terapia, porque isso a gente chama de psicodinâmica, é a maneira que a pessoa funciona no mundo e nas relações. E ela tem que aprender a agir melhor, a mudar a maneira com que ela responde emocionalmente, porque senão vai ser uma pessoa o tempo todo vítima das próprias reações e da própria forma de agir, uma estrutura que afeta muito quem está ao redor. Mas se essa pessoa já deprimiu e está em um grau que precisa de ajuda do psiquiatra, aí você precisa de 2 profissionais para isso. Mas, de primeiro momento, psicólogo é o melhor profissional, tá? E o uso de medicação, aí ao psiquiatra, vai depender do que esse profissional pode orientar para a pessoa que está tratando, tá?
Então, gente, essa minha fala e essa resposta é em cima de estrutura de personalidade, tá? De pessoas que têm um comportamento assim e você deve conhecer algumas delas, na verdade, né? Isso dificulta muito o funcionamento de todas as relações, porque no fundo coloca todo mundo como responsável e nunca essa pessoa que acaba se comportando desta forma e por isso disse, né, popularmente, que é uma pessoa vitimizada, né? Ela é sempre vítima das outras. Mas isso é uma estrutura, uma forma de pensar e uma forma de reagir às situações. Tem jeito, mas a primeira coisa é reconhecer que tem agido assim, não é um problema, né? Reconhecer isso. A primeira transformação é o reconhecimento que precisa de ajuda. Eu posso refletir, poxa, é verdade, eu tô sempre dizendo que foi o outro, que fulano, que você que fez isso comigo, me colocando sempre numa situação como se eu fosse incapaz de fazer algo, como se eu fosse incapaz de decidir, e aí precisa de ajuda, porque na verdade, quem decide e se autorresponsabiliza também é muito mais capaz de sair do lugar que está e transformar essa realidade emocional, inclusive as suas relações. Certo? Espero que esse vídeo tenha respondido à pergunta de você que me enviou sobre isso. Se você acredita que é um vídeo relevante para ajudar outras pessoas, clica aqui no curtir, compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!